Bom, muito bem, vamos começar a resolução de mais uma lista de exercícios. Nessa lista vamos estar resolvendo algumas questões sobre a equação geral da circunferência. Bom, primeira questão, ele diz: determine a equação geral da circunferência que tem centro em C, ou seja, no ponto C, de coordenadas 0 em x, menos 2 em y, e tem raio igual a 4. Bom, anteriormente a gente viu que a equação reduzida de uma circunferência pode ser escrita como sendo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo isso igual a r ao quadrado, certo? Onde a e b são as coordenadas x e y do centro da circunferência e r é o raio, certo? Muito bem. A equação geral nada mais é do que a equação que eu obtenho ao desenvolver os produtos notáveis, certo? Então, para isso, eu vou desenvolver os produtos notáveis da seguinte forma. Vou ficar com x menos a vezes x menos a, tá? X menos a ao quadrado, isso é x menos a vezes x menos a, mais y menos b, que multiplica y menos b, tudo isso igual a o meu raio ao quadrado, certo? Bom, então, aplicando a distributiva, eu vou ter x vezes x ao quadrado, x vezes menos a, mais com menos é menos, x vezes a, isso vai me dar a vezes x. Depois eu tenho menos a vezes x, menos com mais menos, a vezes x é o próprio ax. Por último, eu fico com menos a vezes menos a, menos com menos mais a vezes a ao quadrado, certo? Depois eu tenho o meu segundo produto notável, tá? Então, mais, agora, aplicando a distributiva, y vezes y ao quadrado, y vezes menos b, mais com menos é menos, y vezes b dá 1yb, ou 1by, certo? A ordem dos fatores não altera o produto. Depois eu fico com menos b vezes y, menos com mais menos, b vezes y é 1by, e por fim eu tenho menos b vezes menos b, menos com menos dá mais, e b vezes b, b ao quadrado, certo? Muito bem. R ao quadrado, que era positivo, vem para o primeiro membro negativo. Então, menos r ao quadrado, tudo isso igual a 0. Certo? Bom, organizando, eu vou ter o seguinte, ó. Os termos ao quadrado, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí veja só, menos ax
com menos ax, eu fico com menos 2ax, certo? Aí eu tenho menos by e menos by. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo 1by mais 1by, fico com menos 2by, certo? Bom, agora eu fico apenas com os termos a ao quadrado, b ao quadrado e menos r ao quadrado, certo? Então eu vou somar mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tudo isso igual a 0, certo? Bom, essa expressão que a gente acaba de obter, ela é a minha equação geral da circunferência escrita na sua forma genérica, tá certo? Aí veja só, para a gente determinar essa equação geral, a gente vai aplicar, tá, as coordenadas do centro da minha circunferência e o raio na forma que a gente acaba de estabelecer, certo? Só lembrando, que os valores de A e B, certo? Bem como o do raio já estão dados na própria questão. Veja só, A é a coordenada x do meu centro, ou seja, A vale 0. B é a coordenada y do centro, ou seja, menos 2. E o raio, ele diz que vale 4. Certo? Bom, daí eu tenho o seguinte. Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 que multiplica a. Só que o meu valor de a é 0 vezes x menos 2 vezes b. Só que o meu b vale menos 2. Então, entre parênteses, menos 2, isso vezes y mais a ao quadrado, ou seja, 0 ao quadrado mais b ao quadrado. B vale menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos o meu raio ao quadrado. Só que o meu r vale 4. Então, menos 4 ao quadrado, certo? Tudo isso igual a 0. Bom, daí eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 0 é 0. 0 vezes x, 0. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes y, 4y, mais 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0, mais menos 2 ao quadrado, isso é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 4, menos 4 ao quadrado, isso é 4 vezes 4, que é igual a 16. Aí eu fico com menos 16, tudo isso igual a 0. Organizando, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y. Muito bem, agora sobraram os termos independentes para a gente juntar. 0 menos 0 é 0. 0 mais 4 é 4. 4 menos 16 menos
12. Tudo isso igual a 0. Certo? Tudo bem? Então, a equação geral da circunferência, que tem centro no ponto C de coordenadas 0 e menos 2, e raio igual a 4, é a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4y menos 12 igual a 0. Certo? Na questão 2 ele diz: obtenha o raio e o centro da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0. Certo? Lembrando que a equação que a gente tem aqui é a equação escrita na forma geral, que ela é do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais, certo? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso igual a 0. Bom, tudo bem? Onde A e B, certo, são as coordenadas do centro da minha circunferência e R é o meu raio. Certo? Tudo bem? Bom, daí eu tenho o seguinte, ó, uma maneira da gente resolver isso é a seguinte: a gente fazer correspondência com os termos, tá certo? Note o seguinte: na equação eu posso fazer a seguinte correspondência. Eu vou ter que, olha só, então eu posso fazer as correspondências da seguinte forma. Note o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, menos 2a está multiplicando x. Então, na equação que a questão me deu, o cara que está multiplicando x é menos 6. Então, eu posso dizer o seguinte, que menos 2a tem que ser igual a menos 6. Depois, olha só. Depois, quem multiplica y é o termo menos 2b. Isso na minha forma genérica. Na equação que a questão me deu, quem multiplica y é menos 2. Então, eu posso escrever que menos 2b é igual a menos 2, certo? E por último, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho isso tudo aqui é o termo independente, que não possui letra, tá? Não está multiplicando nem x nem y. O termo independente na equação que a questão me deu é o menos 6. Então eu vou dizer que a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso tem que ser igual a menos 6. Tudo bem? Aí, resolvendo, eu tenho o seguinte, ó. Menos 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Aí eu fico com a igual a menos 6 dividido por menos 2, certo? Ou seja, a é igual a menos com menos mais 6 dividido para 2, 3. Tudo bem? Já acabei de determinar o meu a. Depois, determinando o valor de b, ó, menos 2, que está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, eu vou ficar com b sendo igual a menos 2 dividido por menos 2. Menos com menos é mais, 2 dividido para 2, 1. Certo?
Bom, agora que eu determinei os valores de A e B, eu posso determinar o meu raio. Substituindo, olha só, então eu vou ficar com 3 ao quadrado, tá? Mais B. Quem é o B? Meu B vale 1, então mais 1 ao quadrado menos R ao quadrado, tudo isso igual a menos 6. 3 ao quadrado, certo? Isso é 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é o próprio 1, menos R ao quadrado, igual a menos 6, certo? Bom, daí eu tenho o seguinte, ó. 9 mais 1, 10. Esse 6, que era negativo, vem para o primeiro membro positivo, então fica mais 6, igual a menos R ao quadrado, que era negativo, vai para o segundo membro positivo, então fico com R ao quadrado. Daí eu tenho o seguinte, 10 mais 6 é 16, isso tem que ser igual a R ao quadrado, ou seja, eu posso escrever que R ao quadrado é igual a 16. Agora, extraindo a raiz, eu fico com o raio sendo igual a raiz quadrada de 16. Então, R é igual a raiz quadrada de 16, 4. Tudo bem? Ou seja, acabamos de determinar as coordenadas do centro, certo? E o meu raio. Bom, daí eu concluo o seguinte. Eu concluo que o centro da minha circunferência C tem coordenadas 3 em X, 1 em Y, e o seu raio vale 4. Certo? Tudo bem? Bom, próxima questão, tá? Na próxima questão ele diz o seguinte, ó. Quais são o centro e o raio da circunferência de equação? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, que multiplica x menos y, tá? Mais 1. Bom, então nota o seguinte, antes da gente resolver, eu vou ter que dar uma arrumada nessa equação. Então eu vou fazer o seguinte, isso vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a, vou aplicar a distributiva, ó. 2 vezes x, 2x, mais com menos é menos, 2 vezes y, 2y, mais 1. Certo? Bom, então veja. Os termos que tem x e y, eu vou colocar todos para o primeiro membro, então eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado. O 2x, que era positivo, vem para o primeiro membro negativo, então fico com menos 2x. Menos 2y, que era negativo, certo? Vem para o primeiro membro positivo, então fica mais 2y, certo? Isso tem que ser igual a 1, certo? Bom, então veja só. Para a gente determinar o centro e o raio de uma circunferência, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa determinar os valores de A e B, tá? Que são as coordenadas x e y do centro, e eu preciso descobrir o raio. Eu posso usar a equação geral da circunferência para determinar os valores de A e B, ou eu posso completar quadrados, certo? Bom, eu vou arrumar essa equação da seguinte forma. X ao quadrado menos 2x, vou deixar um espaço aqui, tá?
Aí vou colocar aqui, ó, mais y ao quadrado mais 2y. Aí vou deixar outro espaço aqui. Tudo isso igual a 1, certo? Bom, para que eu deixei esse espaço? Note o seguinte, a equação reduzida de uma circunferência, ela pode ser escrita da seguinte forma, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, que é o meu raio, certo? Agora, gente, note o seguinte, as expressões que eu vou sublinhar de vermelho, x menos a ao quadrado e y menos b ao quadrado, são produtos notáveis, tá certo? Quando eu desenvolvo esses caras aqui, a gente encontra o seguinte. A gente vai encontrar, certo? X ao quadrado menos 2a vezes x mais a ao quadrado, e eu vou encontrar y ao quadrado menos 2b vezes y mais b ao quadrado, tá? A gente fez isso na primeira questão, tá? Quando a gente escreveu o termo geral da equação geral da circunferência. Então, esses caras são produtos notáveis. Então, eu vou comparar, tá, cada um deles com as expressões que eu tenho aqui e vou ver o que eu preciso somar ou subtrair para transformar essa expressão, tá, e essa expressão no produto notável que eu desejo. Bom, aí observe o seguinte, ó, multiplicando x eu tenho quem? Eu tenho menos 2, e esse cara deve corresponder a menos 2a, porque menos 2a também multiplica x, então eu vou ter que menos 2a tem que ser igual a menos 2, ou seja, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo, eu fico com a igual a menos 2 dividido por menos 2. Então eu chego à conclusão que o meu a vale menos com menos mais, 2 dividido para 2, 1, certo? Meu a vale 1. Então, olhando para cá, eu devo ter a ao quadrado. Então, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é o próprio 1. Então, aqui eu vou somar mais 1, certo? Olhando para cá agora, ó, para o cara que está multiplicando y. Multiplicando y eu tenho 2, certo? Então, vou fazer a correspondência com quem? Com menos 2b, porque ele está multiplicando y no meu termo genérico, certo? Daí, veja, eu vou ficar com menos 2b sendo igual a 2. Esse menos 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, b é igual a 2 dividido por menos 2. Então, b é igual a mais com menos, menos 2 dividido por 2 é 1. Então, conclusão, o meu b, certo, vale menos 1. Menos 1 ao quadrado, que isso é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais, tá certo? E 1 vezes 1 é o próprio 1. Daí nota o seguinte, então para completar o quadrado perfeito, eu tenho que somar uma unidade. Ok? Bom, eu fiz isso do lado esquerdo da igualdade. Então, para que a minha equação não se altere, eu devo fazer a mesma coisa do lado direito. Mais 1, certo? E somado mais 1 novamente, porque eu somei o 1 duas vezes no primeiro membro. Então, mais 1, certo? Bom, então, conclusão que eu chego, olha só. Vou ficar com
isso aqui, ó, quadrado perfeito. Então, isso aqui equivale a eu escrever x menos 1 ao quadrado mais... Olha só, como esse cara está positivo, certo? Eu vou ter y mais 1 ao quadrado, tudo isso igual a 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Agora, lembrando que o meu raio está ao quadrado, certo? Então, se o meu raio está ao quadrado, eu tenho que r ao quadrado é igual a 3, certo? E extraindo a raiz, eu concluo que o meu raio é raiz quadrada de 3, certo? Ou seja, eu posso escrever a minha equação da seguinte forma, ó, como sendo x menos 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, tudo isso igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ou ainda, se você preferir, posso escrever x menos 1 ao quadrado mais y, tá? Como esse cara é positivo, e eu sei que o termo genérico tem o sinal de menos, e o meu b é negativo, então eu vou ficar com menos. Aí olha só, como o meu b é negativo, então eu fico com y menos 1 ao quadrado, tudo isso igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então note o seguinte, eu saí da minha equação da circunferência escrito na forma geral e usei o método de completar quadrados, tá? Para escrever a equação da circunferência na sua forma reduzida, tá bom? Então, a gente já sabe que o centro da minha circunferência tem coordenadas 1 em x, menos 1 em y, e o seu raio é raiz quadrada de 3. Certo? Tudo bem? Claro que essa é outra forma de resolver, tá? Eu poderia resolver essa questão da mesma forma que eu resolvi o item anterior, tá certo? Eu só quis mostrar um método alternativo, que seria o método de completar quadrados para determinar o centro e o raio, tá? Quarta questão. A circunferência da figura seguinte é tangente aos eixos x e y e tem equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0. Aí ele diz, obtenha o centro e o raio dessa circunferência. Bom, veja só, com a figura fica extremamente simples da gente obter essas informações. Porque, veja, como ela é tangente aos eixos x e y, eu vou ter que o meu raio vai ser a distância do centro a esse ponto de tangência. Está indicado que esse raio vale 3. Certo? E outra, o centro da minha circunferência vai ser determinado da seguinte forma, ó. Ele vai ter coordenadas 3 em x e 3 em y. E o meu raio, ele vale 3. Então, com a figura, a resposta já seria imediata, tá certo? Então, bom, só para a gente conferir, tá? A gente vai aplicar na forma que a gente viu anteriormente. A equação geral da circunferência é da seguinte forma, ó, x quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso igual a 0. Então, olha só, por comparação,
eu tenho que menos 2a deve ser igual a menos 6, certo? Vou escrever isso aqui, ó. Menos 2a igual a menos 6, certo? Depois eu devo ter que menos 2b tem que ser igual a menos 6. Então, menos 2b igual a menos 6. E por fim, aí agora eu vou igualar, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tudo isso sendo igual ao termo independente. Quem é o termo independente? 9. Certo? Bom, então vou determinar os valores de A, B e R. Certo? Menos 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, A é igual a menos 6 dividido por menos 2. A vai ser igual a menos com menos é mais. 6 dividido para 2, 3. Certo? Determinando o valor de B, ó. Menos 2 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, B é igual a menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, certo? 6 dividido para 2, 3. Bom, agora eu vou substituir os valores de A e B que eu determinei para descobrir o valor de R. A ao quadrado, só que o meu A vale 3. Daí eu fico com 3 ao quadrado mais meu B também vale 3, ou seja, então eu fico com 3 ao quadrado menos R ao quadrado igual a 9. Bom, 3 ao quadrado, isso é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 é 9. Ou seja, eu fico com 9 mais 3 ao quadrado, 9 novamente, menos R ao quadrado, isso igual a 9, certo? Muito bem. Então, olha só. 9 mais 9, 18, certo? Esse 9 que é positivo vem para o primeiro membro negativo, então fico com menos 9. Tudo isso igual a menos R ao quadrado, passa para o segundo membro positivo, então fica R ao quadrado, certo? Bom, 18 menos 9, 9. Então eu fico com 9 igual a R ao quadrado, certo? Bom, isso é o mesmo que dizer que R ao quadrado é igual a 9, ou seja, R vai ser igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 sabemos que é 3. Então, de fato, o centro dessa circunferência é o ponto de coordenadas 3 em x, 3 em y, e o seu raio vale 3. Lembrando, só observando o gráfico, tá, o plano cartesiano, eu já seria capaz de responder, certo? Questão 5. A circunferência da figura seguinte é tangente aos eixos x e y e tem a equação x² mais y² menos 6x menos 6y mais 9 igual a 0. Aí ele quer que a gente determine a área da superfície sombreada, tá? Isso aqui. Bom, a gente já sabe que o raio dessa circunferência é 3, beleza? Bom, note o seguinte, ó. A figura que eu formo, tá? Quando eu marco os pontos de tangência, a origem e o centro da circunferência, certo? É um quadrado, certo? De lado 3, beleza?
a área que a gente quer descobrir, a área sombreada, é a área do quadrado menos 1/4 da minha circunferência, menos 1/4 da área da circunferência, certo? Então veja, a área do quadrado a gente vai chamar de lado ao quadrado ou simplesmente de r ao quadrado. Por quê? Porque o lado do meu quadrado coincide com o raio da minha circunferência. Bom, então eu vou ter que a área da superfície sombreada vai ser a área do quadrado menos 1/4 da área da minha circunferência, ou seja, vai ser a área do quadrado menos a área da circunferência sobre 4, beleza? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó, como o lado do quadrado coincide com o raio da circunferência, e eu sei que a área do quadrado vai ser calculada por lado ao quadrado, então eu vou ter raio ao quadrado menos a área da circunferência, eu vou calcular como sendo π vezes o raio ao quadrado. Só que isso tudo eu vou estar dividindo por 4. Bom, daí eu tenho o seguinte, eu tenho que o raio é 3, então 3 ao quadrado menos π, que multiplica o raio ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado sobre 4, certo? Daí eu tenho que 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos π vezes 3 ao quadrado, 9, certo? Lembrando que a área da circunferência eu só quero 1/4, então dividido por 4. Bom, aqui não tem denominador, a gente sabe que vale 1, tá certo? E o mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 é o próprio 4. Então meu denominador é 4, certo? 4 dividido para 1 é 4. 4 vezes 9, 36, menos 4 dividido para 4 é 1, certo? 1 vezes π vezes 9, π vezes 9, certo? Bom, organizando eu vou ter 36 menos π vezes 9, a mesma coisa de 9π, tudo isso sobre 4, certo? Se você preferir, tá? Você ainda pode organizar isso da seguinte forma. Colocando 9 em evidência, eu vou ter o seguinte, ó. 9 que multiplica 36 dividido para 9, 4. Menos 9π dividido para 9, é o π, certo? E tudo isso ainda vai estar dividido por 4. Aí essa é a nossa resposta. Bom, e com isso a gente chega à conclusão que a resposta é a alternativa C. Tudo bem? Próxima questão. Na próxima questão ele diz o seguinte: em um ponto P de uma região plana horizontal ocorreu a implosão de um edifício. Em um dos pontos mais distantes de P, onde o estrondo pôde ser ouvido, está a 4 km ao norte e 3 km a leste de P. Associando ao plano dessa região um sistema cartesiano de origem P com eixos O e Y no sentido norte e eixo OX no sentido leste, e sendo o quilômetro a unidade adotada nos eixos, obtém a equação geral da circunferência que limita a região dos pontos onde o estrondo pode ser ouvido. Bom, primeiro, eu vou ter o seguinte, ó,
que o centro dessa circunferência, que aqui está representada, é o ponto P, é a origem, certo? Do sistema cartesiano. Tá? Ou seja, é aonde ocorreu a implosão, né? Então, meu ponto P é o centro da circunferência, ele tem coordenadas 0, 0, origem do plano cartesiano, certo? Bom, agora nota o seguinte: a distância de P para A ou de A para P é o meu raio, certo? Então, quero saber a distância do meu ponto P ao meu ponto A. Isso eu posso calcular da seguinte forma: distância de A até P, ou de P para A, raiz quadrada de segundo valor de x menos primeiro valor de x ao quadrado, mais segundo valor de y menos primeiro valor de y também ao quadrado. Certo? Bom, lembrando que o ponto A tem coordenadas em x, A vale 3, e em y, A vale 4. Certo? Bom, aí a gente só precisa calcular essa distância. Bom, daí eu tenho que distância de A até P vai ser igual a raiz quadrada de segundo valor de x, 3, menos o primeiro valor de x, 0, ao quadrado, tá? Mais segundo valor de y, 4, menos primeiro valor de y, 0. Isso ao quadrado, certo? Daí eu tenho que a distância de A para P vai ser igual a raiz quadrada de 3 menos 0, 3. Então, fico com 3 ao quadrado, mais 4 menos 0, 4. Fico com 4 ao quadrado, certo? Daí, eu tenho que a distância de A para P vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Bom, e 16 com 9, 25. Ou seja, a distância de A até P é igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25, a gente sabe que vale 5. Ou seja, a distância de A até P é 5. Logo, o meu raio é 5. Certo? Bom, agora, de posse dessa informação e sabendo que a equação geral pode ser dada pela expressão x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, tudo isso sendo igual a 0, eu posso determinar a equação que eu desejo, certo? Lembrando que A e B são as coordenadas x e y do centro da minha circunferência, tá certo? Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 que multiplica A. Só que o meu A vale 0, coordenada x do centro, 0, vezes x menos 2 vezes b. Só que o meu b, a coordenada y do centro, também é 0. Vezes y mais a ao quadrado, só que meu a vale 0, então 0 ao quadrado, mais b ao quadrado, só que meu b também é 0, então mais 0 ao quadrado, menos o raio ao quadrado. E o meu raio a gente determinou como sendo 5. Então, menos 5 ao
quadrado, certo? Tudo isso igual a 0. Daí eu tenho o seguinte, x quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 0 é 0, 0 vezes x, 0. Menos 2 vezes 0, 0, 0 vezes y, 0. Mais 0 ao quadrado é 0, mais 0 ao quadrado também é 0, menos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Tudo isso igual a 0. Bom, finalmente eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado. Daí eu tenho menos 0, 0. 0 mais 0 ainda é 0. E 0 mais 0, 0. E 0 menos 25, menos 25. Isso igual a 0. Então, essa é a equação geral que a gente procura na questão 6. Certo? Bom, com isso a gente chega ao final de mais uma resolução de exercícios. Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor. E nos vemos na próxima resolução.